Então vamos ler o texto, Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 17. Diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se, falando com o morto. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Esse texto, ele é muito profundo, porque fala de restituição. Sabe que para mim é uma das palavras mais fortes da Bíblia, restituição. A ideia de devolver aquilo que foi perdido. A ideia de dar de volta aquilo que nós tínhamos e não temos mais. Deus, ele nos restituiu a vida eterna, que foi perdida lá no Éden, quando nós pecamos. Jesus Cristo veio para nos dar de volta, nos restituir a esperança, restituir a vida eterna. Agora, uma coisa fantástica é que, mesmo tendo a vida eterna, mesmo tendo a vida plena e abundante em Jesus Cristo, aqui neste mundo nós também sofremos perdas. Somos acometidos de várias situações que levam-nos a termos algumas perdas. Todo mundo já perdeu um ente querido. Todos já perderam oportunidades. Muitas vezes já perdemos a paz, perdemos a saúde. Passamos por perdas, perdemos emprego, passamos por crises financeiras e perdemos a estabilidade emocional. Então, não somente na ideia de restituição da vida eterna, mas também na restituição das coisas do dia a dia. Passamos por perdas. E esse texto fala de uma mulher viúva, que já tinha perdido o marido, e agora ela perde o seu filho. E é um caso inusitado, porque ela morava numa cidade chamada Naim. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que ali vivia ficaram comovidas com uma mulher já viúva e agora perde o seu filho, e estava tendo um cortejo fúnebre, saindo ali para enterrar já o menino, e Jesus passa. Então, perceba alguns pontos inusitados. Jesus para, olha para aquela mulher e diz: não chore. E o que é mais inusitado ainda, ele olha para o caixão e diz para o menino: levante-se. E o menino se levantou e começou a conversar e começou a falar. Você já imaginou a emoção daquela mulher de ter de volta o seu filho? Já imaginou a emoção daquela cidade em ver isto? Ao ponto das pessoas ali exclamarem em alta voz: um grande profeta está aqui no nosso meio. Deus interveio em favor do seu povo e visitou-nos. Esta foi a expressão daquele povo, a expressão daquela cidade, em louvor e adoração a Deus. Então, o que Jesus fez? Ele restaurou aquela família, ele restaurou aquela mulher, ele restaurou aquela vida, ele restituiu o que ela tinha perdido. Esta é a mensagem de Deus para você hoje. O nosso Deus é poderoso para restituir as suas perdas. O nosso Deus é poderoso para te dar de volta aquilo que você perdeu pelo meio do caminho. Relacionamentos, família, saúde, finanças. Eu acredito no poder de Deus, eu acredito no amor de Deus, eu acredito na intervenção de Deus. E em nome de Jesus,
A mensagem de Deus para você hoje é esta: a restituição de Deus na sua vida. A ideia do que Deus pode fazer na tua família. Nós estamos passando momentos de crise, onde muitas pessoas estão preocupadas com doença, preocupadas com desemprego, preocupadas com o que advirá, preocupadas com o futuro. Nós estamos passando um momento onde precisamos mais do que nunca termos de volta aquilo que nós perdemos: a paz, a estabilidade emocional, a esperança. Por isso eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você hoje. Nós vamos nos ater a esse texto e eu quero meditar com você hoje sobre esse tema, sobre restituição. E a primeira coisa que eu quero que nós pensemos é que nós sofremos perdas. Nós sofremos perdas. A primeira coisa, por que nós precisamos da bênção de Deus? Porque nós sofremos. Toda família sofre. Todas as pessoas passam por sofrimentos. Uns mais, outros menos. Alguns em algumas áreas, outros em outras. Mas não há uma família no mundo que não sofra. Não há uma família no mundo que não passe por dificuldades. Não há. Nós somos acometidos pelo sofrimento por causa do pecado. O pecado leva-nos pessoas queridas, entes queridos. Então nós sofremos por causa das perdas. Toda família teve alguém que já foi um avô, um pai, uma mãe, uma pessoa querida, um ente querido que já foi. Então sofremos por causa da perda. Agora, uma outra coisa que acontece também, nós sofremos por causa das dificuldades que o pecado, além da morte física, acomete-nos. Muitas pessoas passam por crises dentro das casas, dentro das próprias famílias. A natureza humana aflorada, a ideia da impaciência, a ideia da ira, a ideia de você não ter controle emocional. Um lugar que era para ser lugar de cura, tem sido lugar de doenças psíquicas, tem sido lugar de doenças emocionais. Um lugar onde era para ser um oásis, que é a nossa casa, é o lugar onde muitas pessoas são ofendidas, são machucadas, muitas pessoas são muito judiadas. E eu vou dizer uma coisa para você: mais do que agressão física, agressão verbal dói demais. E há muitas pessoas que se acusam, farpas, acusações dentro das casas, dentro das famílias. Então nós sofremos. Não há uma família no mundo que não passe por isto. E eu vou dizer uma coisa para você: sofre porque é evangélico, sofre porque é católico, sofre porque é espírita, sofre porque é ateu, sofre porque é gente. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver sim com o estado que nós vivemos. Tem a ver sim com a nossa natureza. Nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos da graça de Deus, porque muitos estão com o coração ferido. Precisamos que Deus coloque a mão sobre nós e cure as feridas da nossa alma, as feridas do nosso coração. Qual é o seu sofrimento? Essa é a pergunta que eu quero que você pense hoje. O que tem te acometido dores, frustrações, solidão, incertezas? Qual é o teu maior sofrimento? Nós precisamos muito da misericórdia de Deus. Nós precisamos muito da intervenção de Deus. E uma coisa que eu vou dizer para você: é impossível viver neste mundo sem a bênção de Deus. Você deve estar percebendo isso com essa pandemia, né? Você deve estar percebendo como que nós somos vulneráveis. Como que as nossas expectativas são frágeis. Você deve ter percebido isso. Quantas coisas você já idealizou fazer e você não conseguiu fazer? Quantas coisas você já planejou fazer e não conseguiu? Quantas vezes você disse: eu vou mudar, e não conseguiu?
nós precisamos muito da bênção de Deus, porque nós sofremos esse mundo. E se a nossa visão não for transcendente ao mundo espiritual, ao mundo eterno que Deus veio para nos dar, que é a vida em Cristo Jesus, é desesperador viver aqui. Então eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração. Deus pode tirar a dor e o vazio da sua vida. Leve mais a sério a tua vida espiritual. Leve mais a sério a tua comunhão com Deus. É isso que vai te dar razão de viver. E a ótima notícia é que isso pode acontecer hoje. Deus te ama. Deus te ama. E a outra coisa que nós podemos ver aqui agora também no nosso tema. A restituição, porque nós sofremos perdas. E a restituição, porque nós também precisamos de consolação. Eu quero que você preste atenção. Quando Jesus chegou para aquela mulher, ele disse, não chore. Ele não estava querendo dizer para ela, não sinta emoções. Ele não estava querendo dizer para ela, não externe aquilo que você está sentindo. Não é isto. Ele simplesmente deu ali uma palavra de consolo para ela. Ele sabia o que ia fazer. Ele estava querendo dizer para ela, eu vim para te dar apoio. E é interessante que Jesus, na última semana de vida, aqui na terra com os discípulos, ele prometeu o Espírito Santo. E é interessante que ele usa a palavra consolador, lá em João 14 e em João 16, quando ele promete o Espírito Santo. E uma coisa que é fantástica, o Consolador virá. Jesus podia dizer, virá o Espírito do poder, o Espírito de milagres, o Espírito da verdade. Tudo isto são afirmações que cabem muito bem para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de poder, é o Espírito de milagre, é o Espírito da verdade, mas Jesus usou a nomenclatura Consolador. Essa palavra no grego significa paráclito. Paráclito, literalmente, aquele que vai ao lado de, aquele que ajuda, aquele que consola. É a mesma expressão advogado, aquele que se coloca ao lado para andar junto. É aquele que sustenta. Foi isso que Jesus quis dizer. Eu vou dar a vocês consolação. Por que que Jesus disse isso? Porque neste mundo nós sofremos. Aquela mulher sofreu a perda do seu filho. E agora vem Jesus e a consola. Nós sofremos perdas. Aí vem Jesus e diz, eu vou consolar vocês. Não chore. Eu vou dar a vocês a consolação. Sabe por quê? Porque consolados, fortalecidos, restaurados, nós caminhamos mais uma milha. Nós lutamos mais uma batalha. Nós vencemos as demandas da vida. Nós acordamos preparados para os milagres de Deus. Eu e você precisamos de ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser. A coisa mais terrível, funesta, letal da vida de uma pessoa é quando ela se entrega. É quando ela não tem mais coragem para viver. É quando ela não tem mais ânimo, vitalidade. E é justamente isso que Cristo veio nos trazer. Eu vou dar a vocês consolação. Eu vou dar a vocês força. Porque se vocês continuarem vivendo, vocês vão experimentar os milagres de Deus. Foi aquilo que aquela mulher experimentou. Foi justamente isso que aquela viúva de Naim experimentou. E em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida que é isso que você vai viver. Você vai viver as bênçãos de Deus na sua vida. Por isso que Deus diz para você, não chore, levanta a tua cabeça, receba a consolação de Deus. Receba o poder de Deus, receba a força que vem dos céus. E sabe uma coisa fantástica? Que à medida que nós somos consolados por Deus, nós também consolamos. Há uma máxima na vida de que eu posso dar simplesmente, tão somente aquilo que eu tenho. Eu não dou aquilo que eu não tenho. E se eu recebo consolo e consolação de Deus, eu posso dar consolação para as pessoas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos consolado com todas as sortes de bênçãos, para que, na medida que somos consolados por Ele, possamos também consolar os outros. Isso aqui é fantástico. Por quê? Porque à medida que Deus nos consola,
À medida que nós recebemos ânimo, nós também consolamos e animamos as outras pessoas. Você já parou para pensar que pode ser isso que esteja faltando na tua casa? Talvez você está tão desanimado com a vida que você só desanima os outros também. Talvez você está tão amargurado que você só traz amargura para os outros também. A sua visão está tão tênue, tão nublada, tão negra, que você não consegue ver nada de bom, que você leva os outros a serem pessimistas, como você está também. Então eu preciso pensar nisto. Eu preciso pensar que Deus quer tratar de mim, para que através de mim, Ele trate também a minha família. Ele trate os meus filhos, Ele trate os meus pais, Ele trate o marido, a esposa, as pessoas que vivem comigo, meus irmãos, porque eu dou aquilo que eu tenho. Eu quero incentivar você a animar mais as pessoas. Como? Seja mais animado. Receba a consolação que vem dos céus para consolar. Nós falamos agora há pouco sobre o elogio, sobre palavras de afirmação, palavras de você levar o outro para cima, de elevar. Falamos muito sobre isto, da importância disto. Então vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração. Faça isto, porque você vai perceber mudanças na tua vida. Você vai consolar, e à medida que você consolar, você será consolado. E à medida que você for consolado, você vai consolar. É um ciclo abençoado, não vicioso, abençoado e abençoador. Elogie mais, traga mais otimismo, agradeça mais, sorria mais. E você vai perceber o quanto que a sua casa vai mudar, o quanto que a sua vida vai mudar. Isso é cristianismo prático. Isso é vida experimental. É eu tirar a teoria do que eu creio e trazer para a minha vida prática. Você não sabe, não tem ideia do poder que há na gratidão, na consolação. E é isso que Deus veio trazer para mim e para você. Jesus Cristo veio para nos consolar. Não chore, não chore. Uma outra coisa que eu quero destacar também. Nós sofremos perdas, precisamos de consolação. Jesus disse, não chore. Mas também nós carecemos da bondade de Cristo. Olha só o versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Eu acho muito linda essa parte, porque ela não orou. Ela não foi pedir para Jesus ajuda. Ninguém orou por ela. Os seus discípulos, as pessoas ali que estavam no cortejo fúnebre, ninguém foi pedir para Jesus, para ajudá-la. Ela não orou e ninguém orou por ela. Mas o próprio Jesus se compadeceu dela e Jesus veio ao encontro dela. Tem dia que nós não conseguimos orar. Tem época da nossa vida que nós não conseguimos clamar. Tem épocas da nossa vida que nós nos sentimos tão frágeis, tão limitados, tão fragilizados e tão vulneráveis, que nem orar nós conseguimos. E são nesses momentos que vem a graça de Deus. Nesses momentos que vem a misericórdia de Deus. Nesses momentos que vem o Jesus que se compadece. Do Jesus que olha para nós com misericórdia. O Jesus que olha para nós e tem compaixão, que se move ao nosso favor. Isso se chama graça. Sabe o que é graça? Literalmente graça. É um favor imerecido, ou seja, é uma bênção, é uma dádiva que eu recebo sem merecer. Nada do que está em mim, nada do que está em você, vai mover a mão de Deus para nos abençoar. Deus nos abençoa porque Ele nos ama, isso está nele, a fonte do amor está nele, não em nós. Simplesmente Ele nos ama porque Ele é amor. Deus nunca te deu aquilo que você merecia, mas tudo que Ele te dá é porque Ele te ama, as benesses, as bênçãos, a graça. Isso é graça. Isso é graça, isso é amor. Eu
quero que você abra o teu coração para isto. Deus te ama. Jesus te ama. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Deus não está alheio aos teus sofrimentos. Deus não está alheio às dificuldades que você tem passado. Ele se compadece de você. Ele pode permitir que você passe por dificuldades, provando a tua fé. E nós vivemos num mundo, como eu já disse, que somos acometidos pelas dificuldades, das perdas por causa do pecado. Jesus mesmo falou: neste mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isto é graça, isto é amor. Quando Paulo, em 2 Coríntios 12, pediu para Deus tirar dele o espinho na carne, nós não sabemos o que era, não é colocado de uma forma pormenor o que seria, mas Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça é o suficiente para você. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? O meu amor é suficiente para você, a força que eu te dou é suficiente para você. Não vai pensar que se tivesse acontecido isso, ou se não tivesse acontecido aquilo outro, eu seria mais feliz. Paulo, você me tem, e você tem tudo. Esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Se você tiver Deus, você vai ter força para vencer até mesmo os impropérios da vida. Se você tiver Deus, você vai ter fé, você vai ter consolo, e principalmente a misericórdia dele sobre você. Isso é graça, isso é amor. Deus diz para você hoje: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, a minha graça é o bastante, é o que basta para a tua vida. Por que você está assistindo esse vídeo agora, essa transmissão? Por quê? Porque você necessita da graça de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração: você não está assistindo esse vídeo por um acaso. Foi Deus que preparou esse encontro para você. Foi Deus que preparou esse tempo para você. Sabe para quê? Para visitar você com o amor dele. Para dizer para você que tem jeito sim. Para dizer para você que ele te ama com amor singular, com amor eterno, com amor único. Deus te ama. O que faz nos aproximarmos de Deus é justamente crer no amor dele. O que faz nos querer ficar junto dele é crer no perdão dele. Então aqui eu quero que você pense de todo o meu coração. Preste atenção no que eu vou dizer. O que vai fazer com que as pessoas se aproximem de você? O que vai fazer com que as pessoas mudem e melhorem? É quando você lançar um amor incondicional sobre elas. Por que você se aproxima de Deus? Porque você sabe que Deus te ama. Romanos, no capítulo 2, o versículo 4, Paulo diz: não ignorem a graça e a bondade do Senhor, porque é justamente a bondade dele, o amor dele, que nos conduz ao arrependimento. Sabe o que isso significa? Eu me arrependo, eu quero mudar, porque eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus não me acusa. Eu sei que Deus me quer bem. Eu sei que Deus está sempre pronto a me dar mais uma oportunidade. Será que não é isso que está faltando na tua família? Que as pessoas olhem para você e percebam isso em você, um amor incondicional. Para de cobrar, para de apontar, para de julgar, para de falar mal, para de gritar. Lance amor incondicional, graça. Eu não mereço, e Deus me deu. Os meus parentes, os meus familiares, as pessoas que moram comigo não merecem, mas eu também não mereço o que Deus me deu. Mas o que faz-me cada dia melhor, lutando para ser cada dia melhor, é a certeza que Ele me ama incondicionalmente. As pessoas da tua família vão mudar, e muito, se você começar a lançar amor incondicional sobre elas. Restituição. Deus vai mudar, em nome de Jesus. Pega essa palavra como uma palavra profética para você agora.
profética, é a profecia de Deus para a tua vida hoje. Vai se cumprir em nome de Jesus. A tua família vai mudar a partir de você. Lance amor incondicional, graça. Ame incondicionalmente. E as pessoas vão começar a mudar. Você vai atraí-las. E você vai perceber o quanto que a sua família vai ser melhor, quanto que a sua vida vai ser melhor. Uma outra coisa que eu quero destacar também no texto. Precisamos de restituição porque sofremos perdas, precisamos de consolação, carecemos da bondade de Cristo, mas também necessitamos de milagres. Necessitamos de milagres. O que é um milagre? Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus nos meios naturais. Quando há uma intervenção sobrenatural, aqui está o natural, sobrenatural, algo que não há explicação lógica, científica, algo que vai além do natural. A intervenção de Deus, toda família precisa de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Porque o natural leva-nos ao desânimo. O natural leva-nos ao cansaço, leva-nos ao estresse. O natural leva-nos a desistir. Por mais que você tente colocar, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, você sabe que você passa por momentos de fraqueza. Você sabe que tem coisas que você não consegue controlar, você não consegue controlar o futuro. Você não consegue controlar o dia de amanhã, você não consegue controlar o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de algo sobrenatural na minha vida. Eu preciso de Deus na minha vida. Foi justamente isso que aquela mulher teve. Ela teve a restituição, porque Deus se compadeceu dela, Deus a amou, Deus a consolou, mas Deus interviu. Deus fez algo que ela não podia fazer, que os médicos não podiam fazer, que ninguém podia fazer. Ressuscitou um morto. Só Deus pode fazer o que o homem não pode fazer. Milagre. É o que você precisa, é o que eu preciso, é o que a nossa família precisa, é o que o nosso mundo precisa. Muitos não têm porque não buscam, mas você pode mudar a história da tua vida se você começar a buscar. Se você começar a crer, se Deus me ama, se Deus me quer bem, se Deus vem ao meu encontro, se Deus me ama com amor incondicional, graça, eu tenho que buscar isto, mais do que tudo na minha vida. Eu tenho que crer nisso mais do que tudo na minha vida. Deus pode ressuscitar o amor que já morreu há muito tempo aí na tua casa. Deus pode ressuscitar o ânimo. Deus pode ressuscitar o otimismo. Deus pode ressuscitar as palavras doces. Deus pode ressuscitar todo sentimento bom que há muito tempo você não tem. Deus pode ressuscitar as coisas boas da tua vida. Deus pode colocar um bálsamo de cura sobre as feridas da tua alma. Deus pode converter o teu choro em riso. Deus pode. Foi isso que Ele fez com a viúva de Naim. Aquela mulher recebeu a restituição do seu filho. Sabe o que eu imagino nesse texto? A primeira coisa que aquela mulher fez é de ter abraçado aquele menino. Abraçado bem forte. É de ter chorado. E abraçado muito forte. Muito forte. Deus quer restaurar o abraço na tua família. Deus quer restaurar o afeto. Deus quer restaurar o amor. Deus quer restituir aquilo que você perdeu. Há muito. E Ele pode. E a boa notícia, Ele quer. Ele deseja. Palavra de Deus para a tua vida.
Você vai me buscar e você vai me encontrar quando você buscar de todo o teu coração. Coloca desta forma: eu vou mudar, Pai. Eu vou mudar. Para de esperar que as coisas mudem. Mude você primeiro. Eu vou mudar. Eu vou crer. Eu vou agradecer. Eu vou receber a graça do Senhor na minha vida. Eu vou me levantar agora para uma semana de vitória, de fé, de entusiasmo, de ânimo, porque eu tenho um Consolador em mim, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho a bênção de Deus em mim, eu tenho a bênção de Deus na minha família. Levante-se para uma nova etapa, para uma nova era. Deus vai restituir aquilo que você perdeu. É a palavra profética para a tua vida hoje. Que a bênção do Senhor Todo-Poderoso esteja com você. Que a bênção do Senhor Todo-Poderoso esteja com a tua família. Que o Senhor abençoe a tua casa, que Deus abençoe seus filhos. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, as mais ricas bênçãos dos céus e a restituição de tudo aquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe muito, muito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.